Segundo os tabloides e algumas revistas especializadas, a Tay-Tay terminou o relacionamento dela de 6 anos com o Joe Alwyn, o que deixou a internet em polvorosa e os Swifties devastated. Então, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre os indícios que sustentam a narrativa do término, vai também falar como as pessoas estão reagindo na internet a essa notícia e a gente vai bater um papinho aqui sobre como agora a gente tem que interpretar as músicas belíssimas que a Tay-Tay escreveu pra ele, entendendo que talvez agora eles não estejam juntos. Então, bora lá! Os veículos de mídia sensacionalista estão dizendo que a Tay-Tay terminou o relacionamento dela com o Joe depois de 6 anos juntinhos, como 2 pombinhos, baseado pura e simplesmente no fato de que ele não compareceu a nenhuma apresentação da Tay-Tay durante a The Eras Tour. Mas eles também dizem que fontes fortíssimas confirmam que o casal já não está mais junto desde antes do início da The Eras Tour, e eles falam que é o fim do casal, fim, acabou Tay-Tay, acabou Joe Alwyn. E é isso, galera, é isso, os indícios são esses. São os indícios que fortalecem, a meu ver, de uma forma bem fraca, que eles não estão mais juntos. E eu, como um bom Swift, resolvi entrar na internet para pesquisar se haveriam outros indícios que pudessem corroborar com essa ideia de que a Tay-Tay e ele não estão mais juntos, e descobri algumas coisas. Por exemplo, a casa de Lover pegando fogo no meio do palco, porque como todo mundo tá dizendo que eles terminaram antes do início da The Eras Tour, a Tay-Tay, em tese, adicionou essa casa pegando fogo para representar que toda aquela visão romantizada e todo aquele amor e todo aquele carinho que eles tinham um pelo outro se acabou, pegou fogo, virou fumaça. Eu não sei se eu acredito muito nessa teoria, porque a casa de Lover e a casa pegando fogo no palco não são a mesma casa, como vocês podem ver. Existem aí alguns cômodos que não se parecem. Mas se a gente jogar pro lúdico, é como se o amor deles tivesse crescido tanto ao longo desses 6 anos que a casa aumentou, os cômodos aumentaram. A casa se modificou tal qual se modifica qualquer relacionamento amoroso ao longo do tempo. Então, talvez seja de fato bem possível que esta casa pegando fogo represente a casa de Lover pegando fogo, mostrando aí que a Tay-Tay já queria nos revelar um easter egg em relação ao fim do relacionamento entre os dois desde o dia 1 da turnê. Outro indício, e pra mim esse é um indício fortíssimo de que alguma coisa não tá bem entre eles, é a mudança da setlist e o que a Tay-Tay falou sobre isso. Porque ela troca Invisible String de Folklore por The One. Invisible String todo mundo acredita que seja pro Joe, porque tem aquela parte super fofinha, de amorzinho, dizendo que existe uma corda invisível que une os dois, e ela simplesmente troca por The One, que é uma música pesadíssima, uma música de término de namoro, uma música sobre questionamentos, sobre o que poderia ter sido entre eles. Então, assim, foi intencional essa troca, mas o que tá por trás dessa intenção da Tay-Tay ninguém sabe, mas pra gente, né, é um indício que de fato o relacionamento dos dois esteja abalado, porque ninguém gratuitamente trocaria Invisible String por The One, tendo em vista que são vibes completamente diferentes, muito embora sejam do mesmo álbum, que é o melhor álbum da Tay-Tay, eu nunca vou cansar de dizer isso, que é Folklore, né, galera? Mas, tirando isso, ela não fez nenhuma outra troca na setlist, mas ela comentou o seguinte, depois que ela trocou Invisible String por The One. Digamos que a The Eras Tour é astuta. Nós gostamos de brincar de forma saudável com a setlist. E isso já foi o suficiente para que vários Swifties concluíssem que a Tay-Tay quis dizer que ela quer manter a setlist de forma saudável para ela, para que ela mantenha a saúde mental e a sanidade mental dela ao longo da turnê, porque de fato, se eles terminaram, deve ser uma carga emocional muito grande cantar algumas músicas aí da setlist, principalmente de Folklore. Invisible String seria uma delas, mas eu fico me perguntando assim, será que ela vai trocar Lover, que é sobre ele? Será que ela vai trocar Delicate, que é sobre ele? Será que ela vai trocar Lavender Haze, que também seria sobre ele? Muitas partes do show são músicas que a Tay-Tay compôs sobre e para o Joe. Então, assim, será que vai ficar muito difícil para ela manter a setlist do jeito que tá? Ou se ela vai fazer outras mudanças aí na setlist para que ela possa manter a estabilidade emocional durante esse ano, ao longo da turnê e pelos países através dos quais a Tay-Tay vai passar com a turnê. E um outro indício também, a meu ver, fortíssimo, foi a Tay-Tay chorando quando ela tava cantando Champagne Problems, porque ela não tinha chorado antes em nenhuma outra performance, nenhum outro dia do show, e no último show ela chorou cantando Champagne Problems, perto da parte que se canta, que a menina da música seria uma noiva perfeita. Então isso deve ter batido na Tay-Tay de uma forma que fez com que ela chorasse, olha isso.
E assim, cara, eu me emocionei nessa parte por duas razões. Primeiro de tudo, porque deve ser realmente bizarro. Você tá em frente de 70 mil pessoas e as pessoas estão ali naquela expectativa de um show maravilhoso e de te ver bem, só que você tá quebrado por dentro. E você tem que engolir o sapo e manter o show e entreter aquelas pessoas. Muito embora o que você mais quer fazer naquele momento é chorar. Mas isso é o que a gente chama de profissionalismo, né, galera? Não é de hoje que a TT é profissional. Ela mantém a linha em qualquer situação. Me lembro aqui também quando ela reconheceu o Ed Sheeran no show de Red, que obviamente não tinha muito que ela pudesse fazer, ela simplesmente reconheceu ele e tocou o barco, manteve o show, porque era isso que era esperado dela. E o que é esperado dela na The Eras Tour é que ela continue a música, mas assim, a emoção falou mais forte, não é não, galera? O que vocês acham disso? E é isso, são esses os indícios que a gente tem. Depois dessa notícia bombástica, é óbvio que as pessoas se manifestaram na internet, reagiram das mais diversas formas e os comentários são inúmeros, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Então eu dividi aqui os comentários em 4 tipos. Tipo número 1, o comentário mais misógino de todos, e esse aí a gente vai passar batido, não quero perder meu tempo falando sobre ele, que é o seguinte, as pessoas dizendo que 6 anos até que demorou muito tempo em se tratando da Tay-Tay, que pula de homem para homem. Fim. Comentário do tipo número 2 é que ela precisava terminar com ele para ter material para escrever um próximo álbum. Mas galera, ela não precisa de término de namoro para escrever bem, né? E ainda que eu entenda que esses comentários aí tenham um tom de brincadeira, para aqueles que ainda acreditam que a Tay-Tay precisa de término de relacionamento ou falar de relacionamentos passados para escrever bem, ela já provou por A mais B que ela é capaz de compor músicas belíssimas, sendo a narradora dessas histórias e não um agente ativo delas. Folklore e Evermore estão aí que não me deixam mentir. E o nome disso é talento, né, galera? Talento e empatia, porque ela sabe mergulhar em universos completamente diferentes da realidade dela, para contar histórias de triângulos amorosos, tipo August, Betty e Cardigan, ou contar histórias sobre legados e ensinamentos, que foi o que aconteceu em Marjorie, que é sobre a avó dela. E diga-se de passagem, Reputation, Lover, Folklore, Evermore e Midnights foram todos compostos durante o relacionamento deles. O que significa que as melhores composições dela foram durante os momentos que ela estava feliz com ele, e não enquanto ela estava descabelada, pensando no boy que abandonou ela. Então o recado aqui é que ela não precisa terminar o namoro para falar sobre término de namoro, ou brigar com o Joe para falar de briga de casal. Esse comentário do tipo 2 foi engraçadinho, dizendo que ela precisava terminar com ele para ter material para escrever. Não é muito pertinente, né? Porque ela já se mostrou ao longo do tempo e não precisa mais provar nada pra ninguém que ela é uma puta compositora e faça chuva ou faça sol, estando feliz e estando triste, ela vai saber compor bem pra gente e nos entregar músicas de qualidade para nos encantar e nos seduzir, não? Comentário do tipo número 3, que tem a ver com os comentários do tipo número 2, mas são um pouquinho diferentes, que é o seguinte, a expectativa de um novo álbum assim de cara. Já tem uma galera falando, vem música boa por aí, o 11º álbum vai ser incrível. Mas galera, ainda que eu entenda que a Tay-Tay tem a fama de falar brilhantemente sobre os relacionamentos dela, esse 11º álbum não vai sair de cara assim não. Primeiro que ela tá em turnê. E segundo, que a Tay-Tay precisa de tempo pra compor uma parada maneira e agradar todos os fãs. Mas não é pra gente criar expectativa de nenhum álbum, galera, porque olha só, a Adele também lançou o álbum dela 30, e a expectativa era bizarra. Todas as pessoas estavam esperando rolar no chão de tanto chorar, porque a própria Adele falou que o álbum era sobre o divórcio dela. E aí o álbum surgiu, todo mundo ouviu, e assim, a meu ver, eu posso estar equivocado, ou vocês podem pensar diferente de mim, mas o álbum 25 da Adele, pra mim, dá de 1000 a 0 no álbum 30. Então toda a expectativa que foi criada em volta do álbum 30, ela não se concretizou, porque pra mim é um álbum mediano. Então, só porque é sobre o relacionamento deles, a gente talvez não possa criar a expectativa de que vai ser um puta álbum. Não sei, né? Só o tempo vai dizer. Mas o que é mais engraçado são esses comentários que a gente vê do tipo, cara, se um relacionamento de 4 meses com um Jake Gyllenhaal já foi o suficiente pra Tay-Tay escrever uma música de 10 minutos, um relacionamento de 6 anos com o Joe, a gente vai ficar horas e horas e horas ouvindo um álbum. Ou do tipo comentário que eu li também, falando que agora que ela nunca mais vai andar pela Cornelia Street, né, ela vai ter uma Cornelia Street 2, falando das dificuldades dela de estar na Inglaterra e ter que desviar dessa
nessa rua? Ah, a galera é muito criativa, né não? Comentários do tipo número 4, é a galera desolada, achando que o amor acabou, desacreditando do amor. Falando, como assim? Não aceito e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando que toda história de amor cedo ou tarde vai terminar, inclusive a sua. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e se você não assistiu, assiste lá depois porque o vídeo tá bem legal. Mas, gente, a gente tem que parar de achar que quando um casal termina é porque ele fracassou. A gente não pode achar que a Tay-Tay e o Joe eram um exemplo de casal perfeito e só porque agora eles não estão mais juntos é porque o amor entre eles sucumbiu. E, portanto, a gente não teria mais uma referência do que é um amor de verdade, um amor duradouro e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Caso eles não estejam mais juntos, isso não significa que o relacionamento fracassou, isso não significa nem que o amor acabou. Porque você pode sim terminar com uma pessoa, ainda amando essa pessoa, mas entendendo que agora cada um tem que seguir seu próprio caminho. Porque entender que a história de amor acabou e optar por terminar é muitas vezes fazer com que o amor e o respeito mútuo permaneçam. E, obviamente, fazer também com que o nosso amor próprio permaneça. Porque, galera, a gente tem que lidar um pouquinho melhor com a ideia da impermanência nos relacionamentos amorosos, tanto na nossa vida quanto na vida das celebridades que a gente admira. Porque eu já falei aqui no meu React de Midnights que a única pessoa que vai viver com você pro resto da sua vida é você mesmo. Então ter essa expectativa de que o amor vai ser para sempre na nossa vida, ou de que o amor de quem a gente admira, da Tay-Tay, por exemplo, vai ser para sempre, é uma expectativa irreal. E eu até entendo que talvez isso seja fruto da nossa cultura de ver filme da Disney, em que a princesa casa e vive feliz para sempre, ou de ver novela na Globo e por aí vai. Mas, cara, não é assim, a vida não é assim. A gente tem que lidar com a impermanência. Então, esses comentários dizendo que o amor acabou. Não, cara, o amor não acabou, não. E eu não tô dizendo isso da Tay-Tay, não. Tô dizendo isso na sua vida, porque às vezes você termina ainda amando a pessoa e respeitando a pessoa. Existem várias pessoas com que eu me relacionei que eu realmente amo até hoje, porque o amor se transforma. E isso me lembra um artigo que eu li da BBC de um sexólogo espanhol renomadíssimo, que ele fala que, na verdade, o ser humano não é naturalmente monogâmico, porque a gente, na verdade, seria monogâmico por uma questão econômica, que o ser humano não está predisposto à monogamia. E que, na verdade, os ricos, eles não são monogâmicos, eles são monogâmicos eventuais. É um parceiro atrás do outro, mas no fundo, no fundo, no fundo, o que nos mantém presos a alguém não é o amor e não é essa ideia romantizada que a gente tem de que a gente encontrou a nossa metade. O que nos mantém presos a alguém, segundo esse sexólogo, são fatores econômicos, porque você se divorciar ou você ter muitos parceiros sexuais é custoso. E eu não tô dizendo aqui que eu sou todo desconstruidão, diferentão, dizendo que uhul, partiu poligamia. Mas achei uma visão dessa interessante e isso não significa que você deixou de amar as outras pessoas. Eu não acho que a Tay-Tay deixou de amar o Joe e o Joe deixou de amar ela. E acho que, de fato, um término, em geral, é sempre uma ruptura. Em maior ou menor grau, as pessoas saem um pouco traumatizadas de um término. E com a Tay-Tay e com o Joe, ainda que a gente não saiba se eles efetivamente terminaram, vai ser, de fato, um momento de ruptura, um momento de muita emoção, um momento de a Tay-Tay botar a cabeça no lugar e ele botar a cabeça no lugar para seguir adiante. Mas o fato é que eu não tenho essa expectativa em relação às celebridades que eu sigo, que eu curto, de que eles vão viver para sempre juntos. Eu não tenho essa expectativa nem em relação à minha própria vida. Então eu não fiquei desolado quando surgiu a notícia de que eles terminaram. É vida que segue e toca o barco. Natural que as pessoas mudem, natural que os relacionamentos eles acabem. A gente tem que lidar um pouquinho melhor com essa ideia, galera. Ficou meio filosófico demais esse papo, não é não? Vou deixar o link aí dessa matéria da BBC porque eu acho ela interessantíssima. E por fim, eu queria falar um pouquinho também sobre agora como é que a gente vai interpretar as músicas que a Tay-Tay escreveu para ele. E olha que a lista é bem vasta das músicas que a Tay-Tay escreveu pro Joe. Porque muita gente agora tá falando, eu não vou conseguir ouvir Lover da mesma forma que eu ouvia, porque Lover era uma história linda de um relacionamento amoroso, duradouro entre os dois, e agora eu sei que eles não estão mais juntos, e agora eu não vou poder ouvir Lover da mesma forma, porque eu sei que o relacionamento acabou. Oh, meu Deus. E a pergunta que eu faço é a seguinte, por quê? Por que você não vai conseguir ouvir a música da mesma forma que você ouvia?
Por que a gente não pode resgatar algo do passado, entender que, ok, acabou, mas ter boas e doces lembranças sobre aquele momento da vida? Por que a gente teria que ressignificar as letras da Tay-Tay, principalmente Lovers, sabe? E dar menos importância à música, porque agora a gente sabe que eles não estão mais juntos. Pra mim não faz sentido. A gente realmente tem que diminuir a importância de um evento passado que marcou a nossa existência só porque ele não se manteve ao longo do tempo e não faz mais parte do nosso presente? Galera, tudo acaba. E o relacionamento deles vai acabar. E o seu relacionamento vai acabar. E o meu relacionamento vai acabar. Cedo ou tarde, de uma forma ou de outra. Eu falo isso num vídeo que eu já fiz, mas ou o seu relacionamento vai acabar porque as duas pessoas optaram por seguir caminhos diferentes, ou ele vai acabar porque uma das partes morreu. É isso. Não tem como o relacionamento não acabar. A sua história de amor, ela vai acabar, de uma forma ou de outra. Eu não quero ser pessimista nesse vídeo, mas é simplesmente aceitar o fato que a Tay-Tay, ela ia de alguma forma terminar com ele, e é bom que a gente olhe para o nosso passado com boas recordações. E é bom que a gente ouça Lover, ou Dress, ou King of My Heart, ou qualquer outra música que a Tay-Tay tenha escrito para o Joe com boas recordações. Porque isso fez parte da história dela, mas isso também faz parte da nossa história como Swiftie. Eu amo Cornelia Street e eu quero terminar esse vídeo falando sobre essa música, porque essa música fala um pouco do medo dela, né? De I hope I never lose you, I will never walk Cornelia Street again. Então ela tinha, né, esse medo pujante de perdê-lo, assim, e eu não sei efetivamente se ela perdeu ele, se ele perdeu ela. São momentos de vida diferentes. Isso é vida, né, galera? É a vida. Mas é isso. Eu tô gravando esse vídeo no dia 11 de abril. Ela vai se apresentar agora no dia 13 de abril. Vamos ver se ela vai falar alguma coisa sobre os boatos, os burburinhos. Se ela vai falar que, de fato, ela terminou com ele. Ninguém sabe se ela vai dizer alguma coisa durante a turnê, durante a performance. Mas aquele momento que ela interage com os fãs, acho que alguma coisa ela vai falar, não é possível. Mas em se tratando da Tay-Tay, né, a gente pode esperar qualquer coisa, inclusive um silêncio absoluto. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo meio filosófico, meio de fofoquinha, meio para atualizar vocês do que tá acontecendo aí com a Tay-Tay, com o Joe. A gente vai se falando. Qualquer novidade eu faço um outro vídeo, faço os meus shorts também. A gente vai manter o contato, obviamente. Não se esqueça de se inscrever no canal, isso é muito importante para mim. Dá também o seu joinha, compartilha com todos os Swifties e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijinho gostoso e um abracinho apertado. I hope I never lose you.